Paz seja convosco. Abra a palavra de Deus, meu querido. Deus tem algo para você nesta noite. Deus abençoe. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo do número 1. 2 Reis 2, a partir do versículo de número 1. Nós vamos falar sobre o tema crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Segunda Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Glória a Jesus. E você tem toda a liberdade para glorificar e exaltar o nome daquele que é santo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que caíra, voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que ele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém, Jesus. Pai, aqui está a sua palavra. Esta palavra é poderosa e é cortante. Por isso nós precisamos do teu Espírito para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Crescimento espiritual. Esse texto da palavra de Deus mostra aqui um homem sendo treinado para ser profeta, um homem sendo discipulado, um homem nas últimas preparações antes de assumir uma grande responsabilidade espiritual diante de Deus e diante do povo. Eliseu aqui estava recebendo as últimas instruções de Elias. Eliseu seria o sucessor de Elias. E agora Elias precisa trabalhar este homem para colocar toda esta responsabilidade sobre ele. Ele precisava crescer um pouco mais espiritualmente. Ele precisava entender um pouquinho mais das profundidades das coisas de Deus. E Elias agora diz a ele: estão em Gilgal,
E Elias diz a ele: fique aqui, porque Deus me enviou a Betel. E ele olha para Elias e diz: olha, assim como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei, eu vou contigo para Betel. Elias não revela nada dos seus segredos para Eliseu. Elias não passa o projeto de Deus. Elias não passa o que Deus estava ordenando ele fazer lá, o projeto de Deus. Elias não dá nenhuma instrução com relação ao que vai fazer em Betel, e nenhuma das outras locais que ele ia passar. E agora Eliseu simplesmente segue o seu professor, o seu discipulador, o seu mestre, o profeta Elias, um dos maiores profetas que a Bíblia nos relata. Chegando agora em Betel, não sei quanto tempo eles ficaram lá, a Bíblia não relata. O profeta Elias diz: olha, agora você fique aqui, porque Deus está me enviando a Jericó. E Eliseu diz: não, eu vou contigo, eu vou junto, eu não vou ficar aqui. E agora quando eles chegam em Jericó, da mesma forma acontece. Quando chega ali, não sei quanto tempo eles ficam lá, o profeta diz assim para Eliseu: olha, agora você vai ficar aqui, porque eu vou para o Jordão. E ele diz: não, assim como vive a minha alma, assim como vive o Senhor, eu não vou te deixar, não vou te afastar de ti. E outros profetas que estavam nesses lugares já começaram a fomentar, começaram a tentar desanimar Eliseu, dizendo: ó, você sabia, Deus vai tirar o profeta de sobre ti, ele vai desaparecer. Mas Eliseu não ouvia a palavra daqueles profetas, ele não escutava o que eles falavam, simplesmente ele diz: ó, eu também eu sei, fica quieto, eu sei o que está acontecendo. E assim foi sucedendo. E quando ele vai para o Jordão, a mesma coisa. E quando ele chega no Jordão, é acompanhado por 50 alunos da escola de profetas, 50 profetas que estavam estudando, estavam se preparando para ser profeta futuro. Só que quando eles chegam perto do Jordão, esses 50 alunos da escola de profeta não vão até o Jordão, eles ficam de longe. Somente chega no Jordão Elias e Eliseu. E quando chega naquele local, Elias pega a sua capa. E se você for aprofundar um pouquinho esse estudo, essa parte que ele estava ali do rio era algo muito profundo e largo, não tinha como eles atravessar. Elias simplesmente bate a sua capa na água, e quando ele bate a capa na água, o rio se abre e eles passam a seco em nome do Senhor nosso Deus. É um milagre maravilhoso. Elias pergunta para Eliseu: o que tu queres? Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele diz: dura coisa você está pedindo, mas se você estiver comigo, me vir, quando Deus me tirar, você vai receber. Senão não vai. Senão você não vai receber. E quando eles atravessam o Jordão, o que acontece lá? Não sei quanto tempo eles ficam naquele lado, mas de repente aparecem carros de fogo, cavaleiros de fogo, aparecem cavalos de fogo. E Elias é retirado primeiro, o segundo homem a ser arrebatado na Bíblia. O primeiro foi Enoque, o segundo Elias, que foi retirado da terra, sem morrer, sem presenciar a morte. E eu vou mais fundo aqui, eu creio que talvez nós sejamos a igreja que não vai presenciar a morte, mas vai ser arrebatado em nome de Jesus. Pelo todos os acontecimentos que nós estamos vendo nesses últimos dias, pelas profecias se cumprindo. É um ano, 2020 foi um ano das maiores profecias bíblicas com relação à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E agora o profeta sobe. Imagine que coisa maravilhosa. Você vê um homem de Deus sendo retirado da terra por Deus. Só que Eliseu não sabe o que está acontecendo. E ele começa a gritar: meu pai, chamando por Elias. Mas a única coisa que aparece ali, a capa
que cai. Ele pega aquela capa, veja bem, ele estava sendo treinado, ele estava crescendo espiritualmente. Meu querido, Deus não vai colocar nada na nossa mão sem antes nos preparar, sem antes nos ensinar, sem antes ver a nossa disposição. E agora ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação. Pega aquela capa e diz: aonde está o Deus de Elias? E ele bate aquela capa na água. Quando ele bate, o rio se abre para a glória de Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, está sobre a igreja hoje para a glória de Deus. Aleluia. É o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma unção, só que é um preço a ser pago. Irmãos, nós não podemos estacionar, nós temos que crescer espiritualmente. Quantas pessoas estão estagnadas, estão paradas, estão inertes? O reino de Deus não é estanque. O reino de Deus, ele não se limita a um quadrado, às quatro paredes. O reino de Deus, ele é amplo. Quantos estão parados? E quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus sempre terá prazer em entrar com sua providência para chegarmos ao objetivo. Ele nos mostra, nos ensina, ou vamos dizer, nos impulsiona a esse crescimento. Eu vou dizer um pouquinho mais além. Talvez ele precise dar um enxutão na gente. Tem crente que precisa levar um enxute de Deus, porque acostuma com a vida mansa, acostuma com a mordidão espiritual, acostuma com aquela vidinha que ele está levando. Deus precisa mandar um anjo dar um chute nele, para ver se ele acorda. Mas eu já levei muito chute de Deus. Se você já levou, não é exclusividade tua não. Para mim vir para cá, eu tenho que levar um chutão de Deus também. Deus precisa trabalhar em nossa vida. Deus precisa mudar o nosso caráter, a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E não existe crescimento sem renúncia e sem esforço. Não existe. Crescimento espiritual, isso não é só no espiritual. Apesar de nós estar falando no espiritual. Mas qualquer área da vida, se não tiver renúncia, não tiver esforço, não tem crescimento. Cada etapa da nossa caminhada exige um pouco mais de esforço e renúncia. A Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é requerido. Não tem como nós estacionarmos. Não tem. E para entendermos um pouquinho mais o crescimento na vida deste homem, chamado Eliseu, vamos ver a sua chamada. Volta um pouquinho lá no livro de Reis, do primeiro livro de Reis. 1 Reis, capítulo 19. E não precisa fechar depois aí, que nós vamos trabalhar um pouco esse texto aí. 1 Reis 19, versículo de número 19 também. 1 Reis 19, 19. Veja a chamada deste homem. Primeira Reis 19, versículo de número 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então nós vemos aqui o início da carreira deste homem, que se tornou um grande profeta. Ele estava trabalhando. Havia 12 juntas de bois arando a terra, lavrando a terra. Ele estava com a 12ª, com a 12ª, trabalhando a terra. E para ter 12 juntas de bois não era uma terra pequena. Ele estava no trabalho. De repente, o profeta Elias chega onde ele está, por trás,
Você acha que é escolha tua o que Deus quer fazer com você? Tem gente que está querendo escolher. Eu vou dizer uma coisa para você: quem escolhe é Deus. O chamado é dele. E é ele que te escolhe. Não fuja do que Deus colocou na sua mão, que Deus vai te pegar lá na esquina. Lança sobre Eliseu a sua capa. Aquela capa era a capa de profeta. Simbolizava que era um profeta, um ungido de Deus, um servo de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. E agora, ele lança aquela capa sobre Eliseu, mas não fica a capa em Eliseu, ele só lança sobre ele e retira novamente. Eliseu agora entende o que estava acontecendo naquele momento. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar contigo nesta noite. Ele compreende o que Deus estava falando com ele, e ele vai até o profeta e diz assim: me espera que eu vou beijar o meu pai, beijar a minha mãe, me despedir dos meus, e eu vou te seguir. E o profeta diz o seguinte para ele: vai, você sabe que eu te fiz, né? Então vai, mas volta, vem. E ele vai, ele pega os bois que eram dele, e olha, naquela época, se você for aprofundar um pouquinho o estudo, 2 bois, mais o arado, valia uma fortuna, não era qualquer um que tinha não, era o material de trabalho dele. E o que ele faz? Eles eram um homem churrasqueiro, eu creio que ele era quadrangular, porque o quadrangular gosta de churrasco, é ou não é? Fala do para churrasco, eu vou te contar para você, cara. Mas gosta de uma carne, é carne e Coca-Cola. Tem uns que não se converteram ainda, que toma tubaína, mas logo se converte, né, Marinaldo? Ele mata os bois, ele quebra todo aquele arado, faz um braseiro, faz um churrasco, come com aquele pessoal e vaza. Vai atrás do profeta. O que ele fez aqui? Ele deixou para trás o que podia impedir ele de fazer a obra de Deus. Ele deixou aquele trabalho. Não que você tenha que deixar de trabalhar, não é isso que Deus está falando aqui. No caso dele, ele tinha que deixar. Ele deixou até mesmo a família, que podia atrapalhar o ministério dele. E ele cortou ligação do passado, quando ele matou os bois e quebrou todo aquele maquinário que ele tinha de arar a terra. Tudo aquilo que o passado pode impedir no nosso ministério, algo, pode colocar alguma coisa contrária ou negativa no nosso ministério, nós temos que retirar. Temos que abrir mão de algumas coisas. Pastor, mas é difícil? É claro que é difícil, meu amigo. Se fosse fraco, se não fosse difícil, se fosse simples, eu vou dizer uma coisa para você, estava cheio de neguinho aqui, branquinho, amarelinho. É difícil, claro que é difícil. Ninguém disse que a obra de Deus seria fácil, ninguém disse, a Bíblia não diz isso, e quem falar está mentindo, não conhece a palavra. Temos que largar algumas coisas, temos que abrir mão de algumas coisas. Tem coisa que não agrada a Deus, e não tem como achar que Deus vai abrir mão, porque sou eu. Agora Eliseu começa a trilhar um caminho novo, deixando todas as coisas para trás. Sabe o que tem que acontecer conosco? Devemos crescer, expandir. Não podemos parar. O que acontece com água parada? Você sabe, dá dengue, cria mosquito. A água tem que estar em movimento. Não devemos parar. Veja o que diz Isaías capítulo 54, versículo 2 e versículo 3. Isaías 54, 2 e 3. Nós não devemos parar, não devemos nos acomodar. Não se acomode. Estava vendo uma reportagem, eu achei muito interessante aquela reportagem. Aparelho de barbear da Gillette. É um dos aparelhos que mais se vende. Está aí o Gaudense que tem o mercado, é ou não é, Gaudense? Gillette eu acho que tem 90 e poucos % do mercado, é ou não é? Só que se você for analisar o trabalho que eles fazem, apesar de dominar quase 100% do mercado, eles vivem inovando, trazendo produtos novos,
propagandas novas, investe no crescimento da empresa, mesmo não tendo quase concorrência. Eles continuam investindo, continuam inovando, cada tempo parece um aparelho diferente, um aparelho novo, com qualidade melhor. E nós como cristãos, não deve ser muito diferente não. Isaías 54, versículo 2: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia. O que Deus está falando aqui? Está dizendo assim para você: não pare, amplia o local da tua tenda, coloca bem as estacas, firma bem as cordas, coloca bem essas estacas no chão, começa a ampliar, porque vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, e a tua família, a tua geração, os teus entes queridos, vai possuir as nações, e as cidades assoladas que antes não eram habitadas, vai ser habitada por um povo cheio do poder de Deus. Aleluia. Então temos que crescer, temos que crescer. Se nós pararmos, a coisa vai... Já viu que crente parado dá problema? Crente parado começa a virar fofoqueiro, crente parado começa a ver defeito na igreja, crente parado começa a achar o pastor feio. Pior que para me achar feio tem que ser muito cego, né? Crente parado só vê problema. Mas o crente em movimento, sabe o que ele vê? A ação de Deus dentro da igreja. Não importa o que está acontecendo, ele começa a ver Deus transformando, Deus moldando, Deus renovando, porque ele está em movimento. Então não impeça, alonga as estacas, firma bem as estacas, estica bem as cordas, as cortinas da tua habitação, porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Segunda coisa que podemos aprender aqui: quando buscamos crescimento espiritual, Deus dá a direção. Deus ainda é um Deus de direção. Deus, ele direciona o seu povo. Deus não é um Deus que deixa nós sem resposta. Muitos cristãos acham que Deus não mais fala, Deus não mais dá direção particular, e Deus também não dá direção para a igreja. Tem muita gente que acha que as decisões que a gente toma na igreja é porque eu acho que é assim, eu penso que é assim, fica melhor assim. Não, não, meu querido, é Deus que tem que direcionar, senão vai dar errado lá na frente. Deus pode dar direção tanto para a igreja quanto para a tua vida, basta buscar, basta crescer nisso. Tem gente que acha que Deus não diz mais o que tem que fazer, acha que Deus não está falando mais. Por isso muitos estão trilhando caminhos próprios, estão quebrando a cara, porque não dependem mais de Deus, estão se tornando independentes espirituais, não tem mais a dependência de Deus, se acham autossuficientes. Isso é um problema. Eu ouvi uma frase do pastor Marcos Paim, de São Paulo. Aquela frase me chocou muito. Ele disse o seguinte: não importa como você começa, o que importa é como você termina. Tem gente que começa mal, mas termina bem, e tem gente que começa bem, mas termina mal. Nós podemos começar mal, mas se começarmos a crescer espiritualmente, a caminhar espiritualmente, nós vamos mudando, vamos sendo transformados, vamos sendo renovados. A Bíblia diz que de glória em glória. E Deus começa a nos usar, e Deus começa a fazer uma obra em nós. Sabe por quê? Tudo vem de Deus. Você quer ver? João 3, 27. João 3, 27. João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então tudo vem de Deus. O que você tem vem de Deus.
A tua família vem de Deus. O teu salário vem de Deus. A tua saúde vem de Deus. A tua vida vem de Deus. Até o ar que você respira vem de Deus. Então nós somos dependentes de Deus. Você quer ver o exemplo de receber direção de Deus? Eu acho um dos maiores exemplos na Bíblia, uma das direções mais lindas e maravilhosas dada a um homem. Está lá em Atos capítulo 9, vamos lá. E não fecha aí em Reis, que nós vamos retornar ainda aí, se der tempo, né? Atos 9, versículo 8 a 18. Atos 9, 8 a 18. Rapaz, não estou nem na metade da mensagem. Atos 9, versículo de número 8, veja lá. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Preste bem atenção nisso aqui, porque nós vamos falar sobre Ananias, não é Paulo não. Atos 9, estamos no versículo 10 agora. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Primeiro GPS da história está aqui, ó, em Atos capítulo 9, versículo 11. Vai à rua chamada direita, pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer o meu nome. Aleluia. O que nós vemos aqui, irmãos? Primeiro, você conhece a conversão de Paulo. Ele cai no caminho, não sei se do cavalo, não sei se da bicicleta, da moto, sei lá, não sei que ele cai. E ele tem uma visão, fica cego por 3 dias. Nesses 3 dias ele não come, ele não bebe, ele só ora e clama a Deus, na casa de um homem chamado Judas. E agora Deus vem, olha só o que é um crescimento espiritual, e o que é você ter uma direção clara de Deus. Deus aparece em visão, Deus fala em visão, e ele agora dá uma palavra clara para Ananias. Ele chama pelo nome, Ananias. Ananias responde: eis-me aqui. Bom, isso é muito forte. Você já parou para pensar nesta conversa? Ananias: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te. Veja só a clareza com que Deus fala. Você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Sabe quem mudou? Nós. Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta da casa, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um servo, um homem chamado Ananias, ia orar sobre ele, colocar as mãos sobre ele, e ele ia voltar a enxergar. Olha só, uma conversa entre Ananias e Deus. Agora Ananias começa a questionar Deus. Deus, eu muito ouvi falar deste homem, como tem prendido teus servos, como tem batalhado contra a igreja, e aqui tem autoridade dos sacerdotes, dos principais, para prender. Aí Deus dá uma outra palavra para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Aleluia. Olha só que direção que Deus dá a um homem. Mas eu começo a olhar essa conversa, essa direção, eu começo a ver assim como eu estivesse aqui, eu ali, o Marinaldo lá, ó, conversando com Deus. Deus quer falar com você. Deus quer te dar
experiências no mundo espiritual de uma forma extraordinária, nunca vista, mas temos que crescer espiritualmente. E ele vai, ora, Paulo volta a enxergar, é batizado e se torna o maior apóstolo que a Bíblia nos relata. Então veja o que é uma direção clara de Deus. Terceira coisa que aprendemos aqui: quando buscamos crescimento espiritual, Deus prepara um instrutor. Moisés instruiu Josué, Barnabé instruiu Paulo, Paulo por sua vez instruiu Timóteo, Jesus instruiu os discípulos. E no texto que nós lemos no princípio de Reis, Elias instrui este homem que se tornou um dos maiores profetas também, chamado Eliseu. Então Deus sempre vai usar o homem para instruir outro homem. Nós temos que estar dispostos a aprender. Aqui no texto nós vemos que Eliseu passa a ser um discípulo de Elias, andando perto de Elias. E Deus começa a nos treinar, assim como treinou ele. Porque Deus quer nos levar numa dimensão de milagres, numa dimensão poderosa de milagres. Irmãos, o milagre não pode ser algo que nos deixa a boca aberta, não. O milagre tem que ser algo corriqueiro na tua vida, algo que não é novidade. Eliseu está em Gilgal, junto com Elias. E ele diz: fica aqui, não fico. Eu vou para outro lugar, eu vou junto. Sabe por que ele não abandonou Elias? Porque ele queria crescer espiritualmente. Se ele tivesse, ele teve a opção de ficar lá em Gilgal. Ele teve a opção de ficar em Betel. Ele teve a opção de ficar em Jericó. Ele não foi obrigado a seguir Elias. Deus não obriga ninguém a seguir ele. Deus obrigou você a estar aqui hoje? Apareceu um anjo na tua casa lá hoje com uma espada nua, como diz, desembainhada. Falou: você vai, eu te corto o pescoção? Não. Não. Deus obriga alguém a ir para o céu? Também não. Deus obriga alguém a fazer a obra dele? Não. Mas Deus direciona. É o livre-arbítrio. Fico não, Elias, aonde tu vai eu vou. Eu não vou ficar aqui porque eu quero crescer espiritualmente. Como chegar nessa dimensão de crescimento? Primeira coisa, não abrir mão dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Qual é o sonho que Deus colocou quando você converteu? O que está palpitando no teu coração ainda hoje? Eliseu tinha um foco, tinha uma visão. Ele tinha um foco e tinha uma visão. Qual era o foco dele? Ter a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Qual é o foco que você, qual é a visão que você tem? Qual é o desejo do teu coração? Aonde você quer chegar no mundo espiritual? Tem gente que chega numa altura e para. Não, aqui está bom. Deus quer te levar a lugares maiores ainda. Então, tenha foco. Não desista dos teus sonhos. Persiga os teus sonhos. Pastor, mas está difícil. E vou dizer uma coisa para você: vai ficar mais difícil ainda. Mas você vai chegar lá em nome de Jesus. Segunda coisa que aprendemos aqui, com essa relação à dimensão espiritual: não desistiu, mesmo sendo dado por Elias livre escolha para ele. Mesmo que te dê livre escolha, mesmo que você tenha a oportunidade de parar, não pare, não fique, não estacione, vá para frente, e Deus vai te honrar. Homens das escolas de profetas que estavam em Gilgal, que estavam em Jericó, que estavam lá em Betel, esses homens que eram sendo preparados para ser profetas também, eles só sabiam condenar. Eles estavam dizendo assim para Eliseu: Eliseu, não adianta não, cara. Você está seguindo Elias? O que você está fazendo aí, cara? Deus vai tirar Elias sobre a tua cabeça, rapaz. Elias podia entrar em depressão. Elias podia ir embora chorando. Eu vou embora porque não tenho oportunidade aqui nessa escola de profeta. Estou aqui junto com Eliseu, deixei tudo, matei meus bois, comi aqueles boizinhos lá, quebrei meu trabalho e agora estou aqui e ele vai sair pela minha cabeça, por cima da minha cabeça, eu estou perdido, não me dão oportunidade. Não, ele não falou isso. Ele mandou aqueles homens calarem a boca. Vou dizer uma coisa para você: quem vier para você com palavras negativas, dizendo que você não vai conseguir, para você desistir, para você parar, pode expulsar, que é o capeta.
O Espírito de Deus não usa ninguém para isso. O Espírito de Deus quer que você avance. O Espírito de Deus quer que você cresça. O Espírito de Deus quer te dar oportunidades. O Espírito de Deus quer te dar uma unção na sua vida de uma forma sobrenatural. A visão, ele não desistiu. Não desistiu. Quem não ouvir pessoas negativas, vai ver milagre. E vai ser autor de milagres em nome de Jesus. Tem gente que só está vendo também. Tem gente que está só vendo. Pode acontecer conosco, você pode ser humilhado. Você pode se decepcionar. Muitos no ministério vai te decepcionar na caminhada. Não adianta, que não tem como. Nós estamos lidando com seres humanos. Quantas pessoas decepcionam a gente? Quantos líderes decepcionam a gente? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu já me decepcionei com muita coisa, mas eu não paro pelo caminho, eu não abro mão dos milagres, eu não abro mão, isso, e não quero só ver, eu quero ser participante. Deus quer fazer isso na sua vida. Muitos serão somente espectadores, mas nunca serão instrumentos de poder nas mãos de Deus. 50 profetas, 50, quando chegaram perto do Jordão, eles nem chegaram perto, na verdade, eles ficaram longe. Só chega perto do milagre quem está crescendo espiritualmente. Quem chegou perto do Jordão? Elias e Eliseu. E eu vou dizer algo mais: você vai chegar perto do Jordão. Quando chega esses dois homens perto do Jordão, veja só a experiência maravilhosa que ele tem. Vamos lá para 2 Reis. 1 e 2 Reis, capítulo 2, vamos lá. Segunda Reis 2, o versículo de número 11. Primeiro ele vê as águas se abrirem. As águas se abriram, que está lá no versículo de número 8, né? Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos em seco. É interessante aqui, se dividiram para duas bandas, porque o mar vermelho, ele se abriu em duas partes, sim, passaram no meio. Mas você já imaginou o rio? O rio, ele segue de um lado, ele vai descendo, e diz que ele se dividiu. Significa que a água de baixo continuou correndo. Da onde que veio essa água? O teu Deus faz milagre ainda hoje, faz milagres. Então ele vê esse milagre. Agora no versículo 11, ele vê um outro milagre. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho, aleluia. Ele tem agora, ele tem a visão, ele presencia o arrebatamento de um homem que foi aos céus e não presenciou a morte, o segundo homem que a Bíblia fala. Olha que coisa tremenda. Ele teve uma experiência aqui de crescimento espiritual extraordinária. Se você for estudar a história de Eliseu, você vai ver como Deus usou esse homem. E ele fez o dobro de milagres extraordinários que fez Elias, justamente como ele pediu. Agora veja o versículo de número 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, rasgou em duas partes. Ou seja, ele se humilha. Agora veja o versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, voltou-se e parou à borda do Jordão. A única coisa que ficou de Elias foi a capa de profeta. Ali estava a convicção que Deus estava ungindo Eliseu, e que Deus já estava colocando sobre ele a responsabilidade de profeta.
Elias deixou a capa tinha uma unção. No Velho Testamento, as pessoas não eram cheias do Espírito, elas recebiam o Espírito Santo de vez em quando, elas eram tomadas pelo Espírito de vez em quando, não era como é agora. Lá no Velho Testamento, ficou uma capa simbolizando o poder de Deus na vida de Eliseu. Aqui hoje, nesta noite, está o poder do Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a carne. E este selo está em mim, esse selo está em você. A Bíblia diz que é o penhor da nossa herança, e que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sobe junto conosco, e não vai cair aqui como caiu aquela capa, para a glória de Deus Pai. Ele está em você, é o sinal que você foi escolhido por Deus, e pode ser usado em milagres em nome de Jesus. Irmãos, é nós que Deus escolheu. Você foi chamado por Deus para algo sobrenatural. E agora veja o que acontece com este homem chamado Eliseu, que até então os profetas começaram a tentar afastá-lo da visão, tirá-lo do caminho, e até mesmo zombar dele. Veja o versículo de número 15. Porque quando ele pega aquela capa, e ele grita: cadê o Deus de Elias? E bate aquela capa na água, o rio se divide, e ele passa com os pés a seco. E aí ele chega perto dos profetas. Veja o que os profetas dizem, versículo 15: aqueles que estavam falando para ele desistir, aqueles que estavam tentando tirar ele do caminho. Veja o que eles dizem: vendo-os, pois os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aleluia! Deus vai te honrar, Deus vai te colocar em destaque. Aquelas pessoas que diziam que você não ia dar nada, que diziam que você estava errado, e que você, quem sabe, está se humilhando à toa, vão chegar perto de você e vão dizer: realmente Deus está contigo, realmente Deus vai te usar, realmente você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. Aleluia! Deus vai honrar, mas é preciso crescer, é preciso desenvolver espiritualmente, é preciso começar a amadurecer espiritualmente. Deus quer o nosso crescimento, e esta noite é a noite que nós vamos orar para que você cresça, e que a mesma unção que estava sobre Elias, a mesma unção que estava sobre Eliseu, a mesma unção que estava sobre os discípulos, venha sobre nós, e nós possamos trazer um avivamento nesses últimos dias, trazer o fogo de Deus novamente, o primeiro amor no coração das pessoas, no nosso coração, a alegria de estar na casa de Deus, sabe, a impaciência de querer chegar logo na igreja, sabe, o desejo de pregar a palavra, de orar pelo enfermo, de expulsar um demônio, de levar a mensagem e de crescer no mundo espiritual. Deus quer fazer isso, e esta noite é a noite que Deus está nos dando a oportunidade. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, se coloca em pé na presença do Senhor. Aleluia. Eu vou dizer para você aqui, ó, lutas, dificuldades, às vezes decepções, erros que nós cometemos, acertos que nós cometemos, que nós fazemos, tudo que acontece na tua vida, você pode usar como combustível para o teu crescimento, para aprender algo. Nós aprendemos com acertos, nós aprendemos com erros, nós aprendemos nas decepções, nós aprendemos em tudo. Portanto, não deixe passar nenhuma oportunidade de crescer na presença de Deus. Não deixe, não deixe. Feche teus olhos só um minutinho.